Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção, chegando nessa quinta-feira, 3 de julho de 2025, para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, antes da gente entrar especificamente no giro de notícias do Mengão, eu pediria a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. Bom, meus amigos, não poderíamos começar esse vídeo sem adentrar no assunto que caiu como uma bomba ontem no Flamengo, na quarta-feira. Começou com a publicação do jornalista Mauro César Pereira na sua coluna do UOL, informando que o Flamengo teria intenções de vender Pedro caso chegasse uma proposta boa. E aí foi muito questionado, a torcida pegou no pé, até porque o Pedro é um jogador inquestionável no Flamengo, ídolo da torcida. A torcida esperou aí 7 meses pela volta do Pedro. Ele está tentando voltar, porém está com pouca minutagem em relação ao técnico Felipe Luiz, mas o Pedro no Flamengo é inquestionável. E aí, aquele burburinho danado nas redes sociais por conta dessa informação do Mauro César Pereira. Quando é de tarde, o Flamengo solta uma nota desmentindo o jornalista. E aí o jornalista, se sentindo enfrentado, resolveu publicar os prints de uma conversa no WhatsApp que ele diz ser de um dirigente do Flamengo. E aí é que é a preocupação, pessoal. Aí é que é a preocupação, né? Porque se é de um dirigente do Flamengo, cabe agora à diretoria do Flamengo, e quando eu falo diretoria, eu falo o presidente do clube, Luiz Eduardo Batista, apurar quem é esse diretor, porque no print está dizendo que por míseros 15 milhões de euros se venderia o Pedro. Ora, o Pedro não é jogador de 15 milhões de euros. No mínimo você está diminuindo, você está diminuindo o valor de um ativo do clube, né? E isso é mais grave ainda. E aí, no final da noite, né? No final da noite, a gente vê muitos jornalistas aí de nome que cobrem o Flamengo, acusando o diretor técnico do Flamengo, José Boto, de ser o autor da conversa com o Mauro César. E aí, meu amigo, é muito mais sério. Aí, se realmente ficou comprovado, muita gente dizendo que é o Boto, né? Eu aqui não estou dizendo que é ninguém, até porque não conversei com ninguém, não sei quem é. Mas muitos jornalistas famosos dizendo que é o Boto. E se for o Boto, meu amigo, aí o presidente Luiz Eduardo Batista, né, que tá mais sumido do que o Landim, né, pessoal? Some mais do que o Landim. O Landim, pelo menos, ia para o estádio. O BAP nem para o estádio vai. Então, tá na hora do presidente tomar uma ação. Porque se aconteceu uma situação dessa, de conversas do próprio diretor técnico com o jornalista, e o próprio diretor técnico está diminuindo o ativo do clube, que é o Pedro, não tem outra situação a não ser demitir o José Boto, né, pessoal? Isso eu estou falando hipoteticamente aqui sobre tudo que está sendo falado. O importante é que o Flamengo apure e que o Flamengo venha também, através de uma nota, dizer do resultado dessa apuração, né? O plantão crise no Flamengo não pode ser diretamente de dentro do próprio do Flamengo, porque o Flamengo foi eliminado, que agora tudo não presta e que agora as coisas têm que caminhar num caminho dessa forma que está sendo acontecendo, né? Então, é muito triste o que a gente está vendo no Flamengo. O Flamengo parece que continua com os mesmos erros. Essa diretoria entrou para tentar acertar onde o Landim estava errando, né? E estava errando um pouco. Então, eles entraram para tentar fazer o Flamengo continuar onde estava bom, melhorar o que estava indo um pouco bom, mas consertar o que estava errado. E parece, meu amigo, que continua tudo do mesmo jeito. Aquele discurso de que não ia vazar mais nada, que agora nada mais sairia do Flamengo, já caiu por terra, porque realmente o que a gente viu ontem, quarta-feira, foi lamentável de
entender o Clube de Regatas do Flamengo. O que a gente espera é que a diretoria averigue, apure e puna os culpados e dê uma satisfação à torcida do Flamengo. O que não pode é o Pedro nem se suscitar ser vendido, por conta de que o Pedro é um grande jogador e não há na América do Sul nenhum centroavante melhor do que o Pedro, né? Então, isso são favas contadas e não há negociação em relação a isso. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. O Flamengo segue com seu elenco de folga até a próxima sexta-feira, devendo se reapresentar no próximo sábado às 9h30 da manhã, iniciando assim a preparação para a volta do brasileiro contra o São Paulo no dia 12 de julho, um sábado. O Flamengo está muito perto de negociar o meio-atacante Vitor Hugo com o Famalicão de Portugal. A proposta de compra do time português por 70% dos direitos econômicos do atleta já foi aceita pelo rubro-negro. O staff do jogador se acerta nesse momento com os portugueses. Como dito, Flamengo manterá 30% dos direitos econômicos do atleta. Vamos aguardar que nas próximas horas, nos próximos dias, o Flamengo deve oficializar a saída do Vitor Hugo do rubro-negro. O Flamengo categoria sub-20 voltou às disputas do brasileiro da categoria ontem, quando foi a Bragança Paulista enfrentar o Bragantino e perdeu por 2-1, com Iago, zagueiro, marcando o gol único do Flamengo. Com o resultado, o Flamengo não sai da zona de classificação, ou seja, não sai entre os 8 primeiros colocados, que classificarão para a próxima fase. O time volta a jogar pela competição no dia 10 de julho, na próxima quinta-feira, em clássico contra o Botafogo, partida que será realizada às 18 horas no estádio Luso Brasileiro da Portuguesa. Com 2 passagens pelo basquete do Mengão, o armador argentino Franco Balbi está de saída do Flamengo e não permanecerá para a temporada 25-26. Balbi marcou seu nome na história do Flamengo, conquistando os seguintes títulos: NBB 2 vezes, 18, 19, 20, 21. A BCLA das Américas 2 vezes também, 20, 21 e 24 e 25. A Copa Super 8 por 3 vezes, em 18, em 21 e em 25. A Copa Intercontinental em 2023 e o Campeonato Carioca por 3 vezes, 18, 19 e 20. Portanto, é um mega vencedor no basquete do Flamengo, o argentino Franco Balbi, que agora realmente está deixando o Flamengo e talvez não, com certeza será a última passagem do atleta pelo Mengão. Entre idas e vindas de Gerson no Flamengo, o atleta já movimentou no clube 438 milhões de reais nas transações envolvendo o mais querido. Todas as negociações geraram um saldo positivo para o Flamengo de 129 milhões de reais aos cofres rubro-negros. Então, dos males o menor. Essas idas e vindas, na primeira venda, depois na primeira compra, agora na segunda venda, o Gerson já deixou um saldo positivo ao Flamengo de 129 milhões de reais. Mais valores entrando nos cofres do Flamengo. Foi confirmada a venda do volante Vinícius Souza, o Vinição, cria rubro-negro, do Sheffield United da Inglaterra para o Wolfsburg da Alemanha por 15 milhões de euros ou 96 milhões de reais. Por ser o clube formador, o Flamengo tem direito a um mecanismo de solidariedade que equivale a 3,5% do valor da negociação e que, transformando para o real, o Flamengo deve receber em torno de 3 milhões de reais pela venda do Vinição para o Wolfsburg da Alemanha. Por conta da possibilidade do Flamengo avançar na Copa do Mundo de Clubes, a CBF ainda não tinha confirmado o retorno do Flamengo ao Brasileiro contra o São Paulo na 13ª rodada. Porém, no início da tarde de ontem, quarta-feira, em sua página oficial, a CBF já confirmou a partida para o dia 12 de julho, sábado, às 16h30 no Maracanã. Marquinhos, mas essa partida não estava marcada para o domingo, dia 13? Estava. Porém, no dia 13, provavelmente no mesmo horário, é a final da Copa do Mundo de Clubes. Então, a CBF achou por bem antecipar a partida para o sábado, dia 12. Conflito de datas pode atrapalhar
clubes que brigam por Libertadores e Campeonato Brasileiro de 2025. Se não, vejamos, prestem atenção nas datas para vocês verem como o final da temporada do futebol brasileiro vai ser muito complicado para os clubes que brigam pela conquista de Brasileiro, Libertadores da América. A final da Libertadores está marcada para o dia 29 de novembro, confirmada pela Conmebol. O início do Intercontinental de Clubes, que é jogado todo ano, está marcado pela FIFA para o dia 10 de dezembro. E agora, o grande bum-bum-bum. A última rodada do Brasileiro está marcada para o dia 21 de dezembro. Então, quando começar o campeonato intercontinental, ainda faltarão 3 rodadas para encerrar o Brasileiro. E aí? Se por acaso o Flamengo estiver brigando pelo Brasileiro, se o Flamengo for campeão da Libertadores, estiver brigando pelo Brasileiro, o Flamengo vai ter que abandonar as 3 últimas rodadas do Brasileiro para ir disputar o Mundial? Ih, meu amigo, eu quero ver como é que vão resolver esse imbróglio aí. Com a definição dos classificados para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, o Flamengo já sabe em qual colocação ficou ao final de sua participação. O rubro-negro ficou na 11ª posição. Depois dos 8 classificados para as quartas de final, estão à frente do Flamengo, Manchester City em 9º e Benfica em 10º. O Flamengo é o 11º e o Botafogo, outro brasileiro que já foi eliminado, é o 14º colocado entre os 32 times que disputaram a Copa do Mundo de Clubes. Os grandes técnicos do chat e dos canais rubro-negros já elencaram os motivos pelos quais o Flamengo perdeu para o Bayern de Munique, sendo eliminado da Copa do Mundo de Clubes. Saiba agora quais são esses motivos que as redes sociais enumeraram para que o Flamengo pudesse perder. E se você tiver algum motivo ainda para acrescentar dentro de todos esses, você comente aí no vídeo, faça um comentário no vídeo explicando. Mas os motivos que foram elencados pelas redes sociais do Flamengo, pelos técnicos, pelos torcedores que são técnicos em potencial, os motivos foram esses. Felipe Luiz elogiou o Bayern, e isso fez com que o Flamengo perdesse. O Flamengo não jogou retrancado. Para alguns, o Flamengo teria que ter jogado retrancado contra o Bayern, diferente de tudo que o Flamengo gosta de fazer. O Flamengo não jogou com 3 zagueiros. O Flamengo nunca jogou com 3 zagueiros, mas teria que ter jogado com 3 zagueiros contra o Bayern. O Flamengo não escalou o Pedro. Não escalou o Pedro, por isso perdeu. O Flamengo escalou o Arrascaeta. Não era para escalar o Arrascaeta. Rossi não fez nenhuma defesa igual ao Bono, goleiro do Al Hilal. E, por sinal, o Rossi não teve culpa nenhuma em nenhum dos gols. Em nenhum dos gols. E os jogadores não reclamaram com o juiz sobre a falta em cima do Pulgar. Isso é verdade, né? Não reclamaram porque geralmente ninguém nem viu que teve aquele puxão de camisa. A gente, na hora do lance, também não vê, a gente só vê depois que o lance é repetido. Quem tinha que ver o VAR e não viu. Então, tá aí esses motivos alegados por parte das redes sociais do Flamengo para que o Flamengo pudesse perder para o Bayern de Munique. Meus amigos, confirmado. Conforme a gente trouxe no nosso vídeo de ontem, após retornar ao Rio de Janeiro na terça-feira, o meio-campista chileno Eric Pulgar foi submetido a novos exames de imagem, ressonância magnética e uma tomografia computadorizada que confirmaram a fratura no 5º metatarso do pé direito. Mesma região onde o atleta já havia sofrido uma lesão em 2023. De acordo com o planejamento estabelecido pelo Departamento Médico do Clube de Regatas do Flamengo, a indicação do tratamento é cirúrgica. O procedimento será realizado hoje no Chile, hoje, quinta-feira, lá no Chile, onde o atleta iniciará imediatamente seu processo de recuperação. Aí você pergunta, Marquinhos, por que vai ser realizado no Chile? Porque foi um pedido do atleta. Já que ele vai ficar inativo vários dias, ele vai ficar inativo lá no país dele, no Chile, e com certeza o Flamengo deve ter trocado figurinhas aí com o cirurgião indicado pelo Pulgar, para que pudesse ter todas as informações acerca desse procedimento cirúrgico que vai acontecer hoje, quinta-feira. Por um lado, o procedimento cirúrgico é melhor do que o procedimento convencional à base da fisioterapia, porque a recuperação de quem faz a cirurgia é muito mais rápida do que um processo convencional. Meus amigos, 3 judocas do Flamengo foram convocados para o Campeonato Mundial Sub-18,
que ocorrerá em agosto, em Sofia, na Bulgária. São eles Manuela Maia, Clarice Valim e Juan Vasconcelos. Eles irão representar o Brasil e a maior torcida do mundo na competição mundial. Rubro-negros, vai começar a janela de transferência de julho, uma janela longa, que ela vai do dia 10 de julho ao dia 2 de setembro. Portanto, muito tempo para que a onda especulativa de nomes entrando e saindo do Flamengo ganhará a mídia, alegrando assim a alguns rubro-negros e entristecendo outros, como eu, né? Que detesto esse período de especulação de jogadores. Ninguém sabe o que é e ninguém sabe o que é e nem se o que estão falando é verdade, né? A verdade é que o Flamengo, nesse momento, precisa contratar, tem dinheiro para contratar, e aí, meu amigo, pode ter certeza que vários nomes aparecerão aí se juntando ao Flamengo em termos de contratação, em termos de venda também. Dito isso, o jornalista Vene Casagrande informou que o atacante Juninho do Flamengo, muito questionado pela torcida rubro-negra, tem proposta de empréstimo de 2 times do mundo árabe, empréstimo com compensação financeira, né? Do mundo árabe, o Al Riyad e o Najan SC. O jogador tem vontade, o impasse está com seus agentes, que não acham uma boa deixar o Flamengo para ir para o mundo árabe. Meus amigos, essas são as notícias do Flamengo, que está aí pegando fogo por conta dessa situação do Mauro César, do Pedro e de alguém lá do Flamengo que está vazando, que está jogando contra o Flamengo. Volto a repetir, cabe ao presidente Luiz Eduardo Batista apurar e punir exemplarmente quem fez isso. Se foi o Boto, como estão falando, meu amigo, final de linha para Boto no Flamengo. Eu estou falando isso aqui sobre suposição, pelo que estão dizendo que foi o português que falou. Se foi, ele que vai pagar vai pagar pelas consequências da fala dele, se é que ele falou. Eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui. Tchau.